Olá pessoal, tudo bem? Vamos estudar mais um pouquinho aqui a nossa queridíssima gramática. Vamos ver aqui novamente. Olha o nosso assunto aqui de hoje, orações subordinadas substantivas, assunto super tranquilo, assunto super fácil. Você vai entender como é que funcionam todos esses processos direitinho, sem qualquer dificuldade. Tá? Primeiro, para explicar aqui a você, deixe-me só chamar aqui uma telinha. Então, vamos lá. Você pode pensar, Rose, nunca aprendi esse negócio. Oração subordinada, substantiva, a subjetiva, reduzida de infinitivo, que complicação. Não, não é complicado, é só você entender o seguinte. Você conhece, e eu sei que você conhece, essa estrutura oracional chamada sujeito. Conhece ou não conhece? Tenho certeza de que sim. Você conhece uma outra estrutura também. Objeto direto. Também não conhece? Certeza de que você conhece. Outra estrutura que você conhece, só para você começar a perceber como é que é fácil trabalhar com as orações substantivas. O objeto indireto, você também conhece. Você conhece essa estrutura aqui, chamada complemento nominal. Você conhece essa estrutura aqui, chamada aposto. Sobretudo aquele aposto explicativo, aquela estrutura que vai apresentar uma explicação a respeito de um termo fundamental da oração. Lembra isso? E você tem mais um aqui, mais um, já até trabalhamos com ele também, o predicativo. Então, são 6 termos oracionais que você conhece. Galerinha, então deixe-me dizer. Se você conhece esses 6 termos oracionais, você então já conhece uma oração subordinada substantiva. Pronto. Conheço, Rose, conhece. Sabe qual é a diferença? É que você tem de perceber apenas esses termos aqui, esses termos oracionais acompanhados de um verbo. Pronto. Olha aí que interessante, é só isso. Porque você precisa entender que onde há verbo, há necessariamente uma o quê? Oração. Olha aí, eu só preciso entender isso. Gente, onde há verbo, há necessariamente uma oração. Então, eu só posso considerar uma estrutura oracional se nessa mesma estrutura o verbo aparecer. Lembra? Verbo sempre marca a presença de oração. Sempre assim. Então, entenda. Por exemplo, se eu encontro um objeto direto numa estrutura oracional e eu percebo que esse objeto direto não apresenta um verbo em sua estrutura, então ele é um simples objeto direto, tá? Agora, se eu encontro um objeto direto e percebo que em sua estrutura há a presença de um verbo, então eu já preciso entender que eu não estou mais trabalhando com qualquer objeto direto, não estou trabalhando com um simples objeto direto. Eu já estou trabalhando com uma estrutura oracional. Então é objeto direto sem verbo, simples objeto direto. Objeto direto com um verbo, objeto direto em forma de oração. Objeto direto oracional. Aí você chama objeto direto oracional, só que a gramática traz um nome mais técnico para isso. A gramática chama isso de oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Então é fácil. Só um outro exemplo. O complemento nominal. Complemento nominal sem qualquer verbo em sua estrutura é um simples complemento nominal. Complemento nominal com um verbo em sua estrutura, então já passa a ser um complemento nominal em forma de oração, porque onde há verbo, há necessariamente uma oração. Então já passa a ser um complemento nominal oracional. E todo complemento nominal oracional passa a ser considerado oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Então, na verdade, qual é o segredo? É simplesmente eu tentar encontrar qualquer um desses 6 termos oracionais e perceber se em sua estrutura eu percebo também a presença de um verbo. É só isso, gente. Não preciso de mais nada, nenhum tipo de sofrimento, é só isso e pronto. Agora, eu preciso entender também o seguinte, eu vou provar isso a você. Esse verbo que você encontra em tese, o verbo que você encontra é exatamente o núcleo de cada uma dessas estruturas. Olha só,
o verbo que você encontra será exatamente o núcleo dessas estruturas. Eu vou perceber que o verbo será o núcleo do sujeito, o verbo será o núcleo do objeto direto, o verbo será o núcleo do objeto indireto. Aí eu vou percebendo isso. Entende? Então, olha só, em tese é isso. Eu encontro um sujeito sem verbo, é um simples sujeito. Não é um sujeito simples, é um simples sujeito. Eu encontro um sujeito com verbo, eu já estou encontrando um sujeito em forma de oração. Eu já estou encontrando um sujeito oracional. Eu já estou encontrando uma oração subordinada substantiva subjetiva, porque o sujeito oracional é oração subjetiva. Aí você pode estar pensando, eu não estou entendendo nada. Vamos a um exemplo e você entenderá certinho o que eu estou tentando apresentar a você. Quer ver só? Período super fácil, super simples a você. Simplesmente eu chego com este período. Eu digo, queridos, preciso, olha aí, preciso de que você me auxilie. Olha aí, preciso de que você me auxilie. Pronto, vamos ver esse período? Note que aqui você está trabalhando com período composto. Como é que nós sabemos disso? Porque você está percebendo aqui, mais de um verbo. Opa, 2 verbos, 2 orações. 2 orações, o seu período só pode ser composto. Tudo bem? Agora, vamos tentar neste período, pelo menos para uma das orações, vamos tentar encontrar sujeito, verbo e complemento, os 3 elementos fundamentais que constituem uma oração. Vamos ver? Rose, eu começo por aqui, preciso. Gente, quem é que está precisando de alguma coisa? Você diria? Eu. Olha aí, Eu preciso, Rose. Sujeito. Ótimo. Seu sujeito está aqui. Sujeito já encontrei, verbo está aqui. Regência verbal, gente, de acordo com a regência e com a interpretação do seu texto. Vai. Quem precisa, sempre precisa o quê? De algo. Olha só. Rose, se eu preciso de. Isso. E eu estou precisando de quê? De que você, o quê? Me auxilie. Olha aí, Preciso de que você me auxilie. Opa. Verbo exigiu preposição, então meu verbo só pode ser transitivo e indireto. E o complemento só pode ser objeto o quê? Indireto. Pronto. Agora perceba. Foi difícil você encontrar essa estrutura? Não foi, foi tranquilo. Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, eu. Sujeito subentendido. Preciso, verbo transitivo e indireto. De que você me auxilia, objeto indireto. Simples, gente. Sujeito, verbo, complemento. Já encontramos. Agora perceba. Quero que você note apenas o seu objeto indireto. Veja que ele é constituído por algumas palavras. E uma delas é super importante aqui dentro. Porque você tem um objeto indireto constituído por algumas palavras, só que uma delas é exatamente o seu verbo. E onde há verbo, há necessariamente uma o quê? Oração. Então, note. Objeto indireto sem verbo, simples objeto indireto. Objeto indireto que apresenta um verbo já passa a ser um objeto indireto em forma de oração. Já passa a ser um objeto indireto oracional. Olha aí que bacana. Objeto indireto oracional. Pronto. Entende isso? Agora perceba. Um objeto indireto oracional é classificado, gramaticalmente falando, ele é classificado como oração, subordinada, substantiva, o que mais, gente? Objetiva e objetiva indireta. Escrever direta aqui não, é indireta. Objetiva e indireta. Olha aí, objetiva e indireta. Pronto. É só isso, gente, é só isso. Olha aí que tranquilidade. É só isso. Oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Agora, quer ver o que foi que eu falei a você? Eu disse assim. Nessas estruturas oracionais, o verbo é, em tese, o núcleo. O verbo, em tese, é o núcleo. Quer ver? Olha só. Pela estrutura, Rose, do que realmente eu preciso? Eu preciso de você? Não foi isso que eu quis focar. Eu não preciso de você. Não, eu preciso do seu auxílio. Olha só, eu preciso, na verdade, de que você me auxilie. Preste atenção que você deve, inclusive, pensar assim, Rose, se você me auxiliar, você nem precisa aparecer. Então, eu não preciso, não é de você, eu preciso do seu auxílio. Entende isso? Então, entre essas palavras aqui, você tem uma principal. Qual é a principal, Rose? Auxilie, seu verbo. Então, neste objeto indireto, o verbo é o núcleo. O verbo é o núcleo. Então, se o verbo é o núcleo, eu chamo isso de objeto indireto, o quê?
oracional. Só para lembrar. Só para você entender. Só para você entender. Você sabe, e quem faz o nosso curso realmente completo sabe disso, porque verifica isso comigo. Você sabe que o núcleo de um objeto indireto, em regra, só para você entender, o núcleo do objeto indireto, em regra, é constituído por um substantivo, não é isso? É esta a regra gramatical. Rose, núcleo do objeto direto, substantivo. Núcleo do objeto indireto, substantivo. Então, o núcleo deve ser constituído por um substantivo. Só que, às vezes, essa regra é quebrada. E quando essa regra é quebrada, você tem como núcleo de um objeto indireto um pronome. Quando essa regra novamente é quebrada, você tem como núcleo de um objeto indireto um numeral. Quando a regra é quebrada e você tem um pronome, você considera isso o pronome substantivo. Você se lembra disso? Ó, por que, Rose, pronome substantivo? Porque o pronome está ocupando o lugar do próprio termo, que deveria ser o núcleo, o substantivo. Então, quando a regra é cumprida, eu tenho um substantivo. Quando a regra é quebrada, eu tenho um pronome, só que eu chamo o pronome substantivo. Quando a regra é quebrada novamente, eu tenho um numeral, só que fica no lugar do substantivo, então eu chamo o numeral o quê? Substantivo. Ó, numeral substantivo. Por que numeral substantivo, Rose? Está ocupando o lugar do substantivo. Só que a regra pode ser quebrada uma terceira vez. E quando a regra é quebrada pela terceira vez, Rose, você tem um verbo como núcleo. E quando o verbo for o núcleo do objeto indireto, Rose, quando o verbo for o núcleo, você não chama verbo substantivo, você chama pronome substantivo, você chama numeral substantivo, mas você não chama verbo substantivo. Então, pela lógica, verbo não marca a presença de oração? Simples. Então, em vez de você chamar verbo substantivo, você chama o quê? Oração, verbo marcando a presença de oração. Aí você chama a oração o quê? Substantiva. Gente, olha como é que é fácil e é tranquilo. Oração substantiva. Por quê, Rose? Porque, em regra, o núcleo tem de ser um substantivo. Vou falar novamente. A regra é quebrada, pronome substantivo. A regra é quebrada, núcleo, numeral substantivo. A regra é quebrada novamente, núcleo, verbo. Só que quando for verbo, você não chama verbo substantivo, você chama oração substantiva. Entende? Então, está aí o porquê de você chamar aqui oração, o quê? Substantiva. Perdoe-me, subordinada, substantiva. Oração subordinada, substantiva. Por que ela é substantiva, Rose? Porque o núcleo deveria ser um substantivo, só que aqui na estrutura está sendo um verbo. Por isso, você chama oração. Viu como é que é tranquilo, gente, entender isso? É super fácil, é super fácil. Agora, vamos lá. Você já deve ter notado, você já deve ter anotado, você já deve ter entendido, então eu apagarei aqui e vou voltar à minha explicação. Agora, olha como é que é simples. Só para você entender. Rose, por que chamamos oração mesmo? Por causa da presença do verbo. Por que ela é subordinada? Porque ela está simplesmente ligada a uma outra considerada a oração, o quê? Principal. Olha só. Oração principal, já falei para você que onde há uma subordinação, há um termo principal sempre aqui, ó, tá? Por que oração, Rose? Por causa do verbo. Por que subordinada? Por causa do outro termo, da outra oração, que é considerada principal. Por que substantiva? Porque o núcleo do objeto indireto deveria ser um substantivo, mas aqui está sendo o verbo. Por que objetiva e indireta? Porque é esta a função da estrutura, porque quem precisa, precisa de. Então, esta estrutura é considerada objeto indireto. Então, está vendo, ó, há uma razão para cada um dos termos que você menciona aqui. E simples demais. Entendeu, gente? Só abrindo um parênteses para você também entender os outros processos. Veja que ainda há pouco eu mencionei 6 termos, tá? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto e mais um que foi o predicativo. Galerinha, este mesmo pensamento aqui de núcleo, o núcleo em regra deveria ser um substantivo. Este pensamento você terá de aplicar a todos esses termos, tá?
você deverá aplicar a todos esses termos. Você vai ter de pensar que, em regra, em tese, o núcleo dos termos oracionais que você está vendo aqui, ó, o núcleo deveria ser constituído por um substantivo. Só que esta regra será sempre quebrada. Quando for quebrada, você verá outros termos ocupando o lugar do núcleo. E quando outros termos ocuparem o lugar do núcleo, você chamará esses termos de termos substantivos. Só que, vez ou outra, você verá como núcleo desses termos um verbo. E quando o núcleo for um verbo, você não chama verbo substantivo. Lembrando que verbo sempre marca a presença de oração. Então, em vez de chamar verbo substantivo, você chamará ou considerará a oração o quê? Substantiva. Isso é só para você entender o porquê de essas orações serem consideradas orações subordinadas substantivas. Porque, em regra, o núcleo deveria ser constituído por um substantivo. Entende agora? Só que aqui na estrutura você vai perceber um verbo como núcleo. Entende isso, tá? Então, fecho o meu parênteses, volto para cá. Bom, em gramática também nós percebemos o seguinte, nas orações substantivas, olha só, exclusivamente substantivas, tá? Nas orações substantivas, você percebe aqui uma característica. Qual é uma das características dessas orações, Rose? É que elas são, em regra, elas são introduzidas por conjunções. Olha só. Então, nós temos conjunções introduzindo uma oração substantiva. Gente, só que, graças a Deus, nas substantivas, nós só temos duas conjunções. Olha só. Só duas, Rose, só duas, graças a Deus. Quais são essas conjunções? Q e C. Olha só, Q e C. A gramática chama isso de conjunção subordinativa ou então de conjunções integrantes. Ó, conjunções integrantes. Está vendo só? Então, eu vou simplesmente fazer um alerta a você. Cuidado, cada vez que a sua prova disser, ou, na verdade, cada vez que a sua prova afirmar que você está trabalhando com uma conjunção integrante, em pelo menos duas coisas você terá de pensar. A primeira delas, você só pode estar trabalhando ou com a palavra que ou com a palavra se, porque são as duas únicas palavras que podem ser consideradas conjunções integrantes. É a primeira coisa que você vai ter de pensar. Outra coisa em que você terá de pensar, se eu estou trabalhando com conjunção integrante, eu então devo estar trabalhando com uma oração subordinada substantiva. Galerinha, só lembrando, conjunção integrante não marca a presença de oração coordenada, bens a Deus. Tá? Oração coordenada é marcada por conjunção coordenativa. Também não pode ser uma oração subordinada adverbial, porque conjunção integrante não tem nada a ver com oração adverbial. Oração adverbial é marcada por conjunção adverbial. Também isso não tem nada a ver com oração subordinada adjetiva. Porque, lembrando, as adjetivas nem marcadas por conjunções são. As adjetivas são marcadas por pronomes relativos. Então, na verdade, quando se fala em conjunção integrante, fala-se necessariamente de oração subordinada de cunho substantivo. Então, nós estamos falando necessariamente de uma oração substantiva. Tudo bem? E só são duas as conjunções, que ou se. Tá? Então, lembrando sempre isso. Tá? Pois então, cadê essa conjunção aqui? Está aqui, gente, ó. Você tem de que você me auxilie. Oração subordinada substantiva. Cadê a conjunção integrante? Você está bem aqui, ó. Ó, que? Conjunção integrante. Olha aí, ó. Conjunção integrante. Está aqui. Iniciando ou introduzindo ou marcando a presença de uma oração subordinada necessariamente substantiva. Viu como é que é tranquilo? Ah? É bastante tranquilo. Deixe-me colocar um outro exemplo aqui a você e você entenderá direitinho. Ó. Legal trabalhar isso, né, galerinha? Simples demais. Agora você vai entender todo esse processo. Preste atenção nisso daqui, ó. Não sabemos, ó, não sabemos se ele virá.
Rose, não sabemos se ele virá. Vamos ver juntos? Vamos ver juntos? Olha só. Aqui eu tenho um período composto. Período composto, sim, olha só. Verbo saber, verbo vir, 2 verbos, 2 orações. 2 orações, o seu período já é composto. Vamos tentar encontrar sujeito, verbo, complemento? Vamos lá? Tentando encontrar aí, vai. Sujeito, verbo, complemento da primeira oração. Rose, quem é que não sabe alguma coisa que nós não sabemos, Rose? Olha o sujeito, gente. Olha o sujeito. Sujeito subentendido, Rose. Sujeito subentendido. Ó, sujeito subentendido. Sujeito eu já encontrei. Vamos ao verbo. Regência do verbo, gente, aqui, ó. De acordo com o que você está interpretando. Aqui, quem não sabe o quê? Algo. Ó, quem não sabe algo. Tá? Aqui nós não sabemos o que, Rose? Nós não sabemos se ele virá. Olha aí, ó. Nós não sabemos se ele virá. Exigiu preposição o verbo? Não. Então, seu verbo é transitivo, o quê? Direto. Verbo transitivo direto, seu complemento só pode ser objeto direto. Entende? Sujeito, verbo, complemento. Foi difícil encontrar isso? Não, não foi difícil. Tranquilo, tranquilo demais. Agora eu preciso de que você observe aqui o seu objeto direto. Veja, ó. Ele é constituído por 3 palavras. Ó, Rose, uma delas é bastante interessante, sim. Virá. Dentro do seu objeto direto, você tem a presença de um verbo. Gente, onde há verbo, há necessariamente uma o quê? Oração. Então, eu não estou mais trabalhando com um simples objeto direto. Não, não. Um simples objeto direto, não. Objeto direto que traz um verbo, agora é objeto direto em forma de oração. É objeto direto, gente, e o que mesmo? Oracional. Olha aí, ó, como é que você já sabe? Ah, eu chamo objeto direto oracional, sim. E como é que a gramática classifica isso daqui? Oração, olha, subordinada, que mais, gente? Substantiva, vai lá, objetiva. E objetiva o quê? Direta. Olha aí, objetiva direta. Gente, aí alguém pergunta para você, o que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta? Você é simples, amiga, é um objeto direto que apresenta em sua estrutura um verbo, só. Está vendo como é que é simples, gente? Então, perceba, para eu finalizar aqui, perceba. Se você está trabalhando com uma oração subordinada, é porque esta outra que você está vendo aqui, ó, em relação a essa subordinação, tem de ser considerada oração o quê? Principal. Se você está trabalhando com uma oração substantiva, você tem de pensar logo em que marco aí, ó? Conjunção e integrante. E são quantas as conjunções integrantes, Rose? Só são 2. Ou conjunção Q, ou conjunção quê? C, dando início a uma oração substantiva. Cadê a conjunção aqui, Rose? Está aqui, querido, ó, C. Ah, tá. Isso aqui não é partícula passivadora, não, né, não, gente. Isso aqui é conjunção e é conjunção o quê? Integrante. Por quê, Rose? Porque ela está marcando a presença de uma oração, o quê? Subordinada substantiva. Então, tem de ser conjunção integrante. Tudo bem? Só para eu finalizar, pessoal, porque eu preciso terminar a minha aulinha agora, olha só, preste bem atenção. Rose, só para eu terminar de entender, por que oração? Por causa da presença do verbo. Por que subordinada? Porque você sabe que objeto direto é complemento verbal, e complemento verbal é sempre um termo subordinado. Por que subordinada? Porque ela está dependendo de uma outra oração considerada oração o quê? Principal. Por que substantiva, Rose? Porque o núcleo do objeto direto deveria ser um substantivo, só que aqui está sendo um verbo. Por que objetiva direta? Porque aqui é esta a função dessa estrutura, porque quem sabe, sabe algo, objeto direto, por causa disso. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Viu como é que é tranquilo? Ok? Bom, mas eu preciso encerrar por aqui, mas eu continuarei este assunto numa próxima aula, ok? Mas eu preciso encerrar. Gente, obrigada pela presença, espero que você realmente tenha entendido tudo certinho. Abraços a vocês, até a próxima, se Deus quiser.